Olá pessoal, aqui é o canal Mestre Mate Sidney Pinheiro Duarte Santana, resolvendo problemas a pedido de alunos que têm dificuldade em determinados problemas da área de exatas. Me pedir e eu resolvo. Estou aqui mais uma vez com um problema, desta vez de geometria analítica, do tema de parábola, de equação de parábola. Então vamos resolver ele agora. E para você que está assistindo, que entrou no meu canal, se inscreva no meu canal e dê like nos meus vídeos. E vamos lá. O problema que foi solicitado por alunos do tema de geometria analítica é: determine o foco e a equação da reta diretriz da parábola x elevado a 2 igual a 12y. Então, me deu aqui a equação da parábola x ao quadrado igual a 12y e pediu para eu determinar o foco dela e a equação da reta diretriz. Então, começando a resolver esse problema, nós vamos pegar a equação x ao quadrado igual a 12y e vamos compará-la com um gráfico que eu coloquei aqui do lado, que representa ela, que tem por objetivo representar esta equação, e ver algumas particularidades da equação para com o gráfico e podermos chegar a uma equação que represente essa equação. Primeiramente, o x ao quadrado está presente nessa equação. Nós temos x ao quadrado. Se nós temos x ao quadrado nesta parábola, significa que é o y que é o eixo de simetria. O que é eixo de simetria? Ele corta a parábola. É o y que corta a parábola. Se fosse ao contrário, se fosse y ao quadrado, quem cortaria seria o x. A parábola estaria tombada. Mas no caso, ela está nesta posição e voltada para cima, com o eixo de simetria, ou seja, com o y cortando ela, porque ela tem x ao quadrado. Tendo x ao quadrado, quem corta a parábola é o eixo y. Ao contrário, seria o eixo x. Se ela tivesse y ao quadrado, quem cortaria seria o eixo x. Ela estaria deitada. E por que ela está voltada para cima? Porque aqui o coeficiente que está na frente de y após a igualdade, ele é positivo. Se ele é positivo, ela está voltada para cima. Então, peraí, vamos resumir novamente. Primeiro, x elevado a 2. Se eu tenho nessa parábola x elevado a 2 e não y elevado a 2, significa que o eixo de simetria que corta a parábola é o y. Mas ela poderia estar para cima, voltada para cima, ou para baixo. Como que eu sei que é para cima? Sei que é para cima porque após a igualdade eu tenho 12y, ou seja, um coeficiente positivo em y. Se esse coeficiente fosse negativo, ela estaria voltada para baixo. Mas como esse coeficiente é positivo, ela está voltada para cima. Então, está feitas as explicações dessa parte na condição gráfica aqui. O gráfico de uma parábola tem alguns outros elementos. Tem o vértice, que é a ponta dela aqui, a ponta da parábola onde ela faz a sua curva. Ela pode ser um ponto de mínimo, mais baixo, ou um ponto de máximo, mais alto. Como ela está voltada para cima, esse vértice é o ponto de mínimo, ou seja, é a parte de baixo, mais baixa da curva da parábola. Ou seja, se ela está voltada para cima, com a curvatura dela voltada para cima, ela tem um ponto de mínimo. E se ela tivesse a curvatura voltada para baixo, aí ela teria um ponto de máximo. Então, nesse caso, o vértice é o ponto de mínimo, pois a curvatura está voltada para cima. Nessa parte de dentro da curvatura aqui, que está dentro da curvatura da parábola, nós temos o foco. E fora da parábola, nós temos a reta diretriz. A distância
do vértice ao foco é a mesma da distância para com a reta diretriz. Nós temos que o foco vai ser o x do vértice como abscissa e como ordenada vai ser o y do vértice mais um fator p, que eu vou mostrar futuramente como que se encontra esse fator p. A diretriz, a reta diretriz é y igual a y do vértice menos esse fator P, esse mesmo fator P que está presente no foco. Então, nós temos duas fórmulas. Uma fórmula para achar o foco e uma fórmula para achar a diretriz. Futuramente, nós vamos explorar isso, pois o problema está pedindo foco e diretriz. Então, nós já temos aqui a fórmula do foco e a fórmula da diretriz. Quem é a fórmula do foco? Foco tem por abscissa a mesma abscissa do vértice. E, por ordenada, a ordenada do vértice mais um fator P, que será definido futuramente. E a diretriz? Y igual ao Y do vértice menos esse fator P, que será definido futuramente. Bom, sabendo-se que esta parábola tem essas especificações, ou seja, x ao quadrado, x está elevado ao quadrado, igual a 12y, ou seja, 12 é um número positivo, ou seja, ela está conforme a esse gráfico que está aqui, dentro desses padrões, eixo de simetria é y, e está voltada para cima, curvatura dela voltada para cima, então nós temos esta equação de parábola aqui. Esta equação de parábola, que é, abre parênteses, x menos x0, x do vértice, fecha parênteses, elevado a 2, igual a 2p, olha o p aqui, apareceu o p, que é esse fator que nós vamos achar, fecha parênteses, y menos y do vértice, fecha parênteses. Novamente, abre parênteses, x menos x do vértice, fecha parênteses, elevado a 2, igual a 4, fator p, abre parênteses, y menos y do vértice, fecha parênteses. Esta é a equação da parábola para p maior que zero, p positivo, e é o que nós temos aqui. O 12 não é o p, mas ele nos leva a p, ele vai nos levar a p, e ele é positivo. Obviamente, então, esse p é maior que zero, o p que eu vou encontrar vai ser maior que zero. Então, peguei aqui a equação da parábola, que é essa fornecida aqui por esse gráfico, ela trabalha junto com esse gráfico, a equação que eu já acabei de citar. Vou pegar aqui a equação dada da parábola em questão, que é x ao quadrado igual a 12, e vou comparar com a equação geral. A equação geral, que foi fornecida pelo gráfico, comparada com a equação do problema em questão. Então, coloquei aqui uma debaixo da outra, peguei a equação do problema, que é x ao quadrado igual a 12y, e vou expandi-la. Por que eu vou expandir? Bom, não está visual aqui quem é o vértice, nem para x, nem na sua abscissa x, nem na sua ordenada y. Então, o que eu faço? Eu vou abrir um parênteses e colocar x menos 0, porque não tinha nenhum número, então é zero esse número. Fecha parênteses elevado a 2. Igual a 12, abre parênteses, y menos 0 na ordenada, fecha parênteses. Então, eu sei que agora eu já tenho algo mais na minha equação da parábola. Está bem parecida com a equação geral da parábola que foi fornecida por esse gráfico. Então, eu sei agora que quem está no lugar de x0, quem é x0? x0 é o x da abscissa do vértice, é o 0. E quem está no y da ordenada do vértice também é o 0. Opa, então quer dizer que o vértice, primeiramente vamos pensar aqui no vértice, o vértice é x0, y0.
Então, quem é o x0? A abscissa dele é 0, está aqui. Quem é a ordenada do vértice? É 0, está aqui. Então, eu tenho que o vértice ele é 0, 0. O x, que representa a abscissa do vértice, é 0. E o y, que é a ordenada do vértice, também é 0. Representado aqui. x0 igual a 0, y0 igual a 0. Achei o x0 e o y0 do vértice. São 0, 0. Agora eu vou achar esse fator P. Esse fator P que me interessa, porque ele vai estar presente na fórmula do foco e na fórmula da diretriz, que é ela que finaliza o problema. Ele é achado da seguinte forma. Dentro da equação geral da parábola que foi extraída do gráfico, eu tenho aqui 4π. E na equação do problema em questão, ele é 12. Então, 4π é igual a 12. 4π é igual a 12. E o que eu faço com isso? 4π igual a 12, coloquei ele aqui. O 4 eu passo para debaixo do 12. P igual a 12 sobre 4. P igual a 3. Achei o P. Então, agora eu tenho P, o fator P. Tenho o x0, que é 0. O y0, que é 0, que são a abscissa e a ordenada do vértice. Então, agora eu tenho tudo para resolver o foco, porque foco é igual a abscissa x0 e ordenada y0 mais p. Então, quem é o x0? O x0 é 0. Foi gerado pelo vértice, foi dado pelo vértice, né? Então, o x0 é 0. Quem é o y0? Também é 0, dado pelo vértice. Quem é o fator P? O fator P eu encontrei aqui, é 3. Mais 3. Então, 0 na abscissa do foco e na ordenada do foco. É 0 mais 3. 0 mais 3 é 3. Com isso, eu tenho que o foco é 0 e 3. 0 na abscissa e 3 na ordenada. O foco está resolvido. Então, para finalizar, vamos calcular a diretriz. A diretriz, que é y, é igual a y0, que é a ordenada do vértice, cujo valor eu já encontrei, que é 0, menos o fator P, cujo valor eu também já calculei aqui, que é 3. Então, nós temos que a diretriz y é igual a 0 menos 3. A diretriz y é igual a menos 3. Com isso, nós calculamos o foco, calculamos a diretriz que foi pedido no problema. Muito obrigado.